Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Alan Ricardo, eu sou professor dos cursos de Letras e do programa de pós-graduação em Letras, daqui da Universidade Federal de Roraima, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a história da linguística aplicada. O que me motivou a produzir esse conteúdo em vídeo foi uma pergunta que me fizeram recentemente, muito honesta, e que foi mais ou menos assim: tá, mas afinal, o que é essa linguística aplicada? Como conceituar a linguística aplicada? Bem, para conceituar a LA, a gente tem diferentes opções, a gente tem diferentes caminhos possíveis. Um caminho possível seria a partir da oposição entre a linguística e a linguística aplicada. Isto é, a gente pode definir a LA como algo que vai muito além da mera aplicação de alguma teoria da linguística. Sobre esse tema, eu já gravei este vídeo com discussões sobre distanciamentos e aproximações entre as duas áreas e deixo de recomendação. Uma outra opção é conceituar a partir do campo como ciência. Quer dizer, a linguística aplicada ela é uma ciência, mas como que ela se caracteriza enquanto ciência? Eu gosto dessa alternativa de caracterização da LA e acho que ela é brilhantemente exposta neste vídeo aqui, gravado pelo professor Wilson Neff. Para alunos de graduação e pós-graduação, eu sempre recomendo esse vídeo porque acho ele extremamente didático e pertinente. E uma terceira alternativa é a nossa área, a área de linguística aplicada. Ela pode ser conceituada, ela pode ser definida por sua história. Eu realmente acredito nisso. Eu acredito que toda ciência é, hoje, um produto de um processo. Toda ciência ela é processual, ela é continuidade. Ela é continuidade de algo que já vem antes. Então, com a linguística aplicada, não é diferente das outras ciências que vão progredindo e vão avançando com o passar do tempo. Tudo na vida, tudo no mundo é processo histórico. E toda ciência no presente, ela resulta de uma série de eventos históricos que constituíram elas até aqui. Então, olhar para a história da linguística aplicada é também uma forma de contribuir para um melhor entendimento dessa área. Por isso que o meu objetivo com este vídeo é apresentar um pouco da história da linguística aplicada, já assumindo o risco de cometer grandes injustiças, principalmente porque eu não sou um historiador, né? Eu vou contar uma história sem ser um historiador formado. Talvez alguns colegas historiadores, inclusive, torçam o nariz para o que eu vou fazer aqui, porque parece um conjunto sei lá, uma apresentação de um conjunto de dados históricos, né? Informações históricas. Eu juro que eu vou tentar ir além disso. E vou fazer o meu melhor, apesar da minha falta de formação em história. Mas, desde já, aceito todas as críticas que vierem. Além disso, eu preciso sinalizar que eu assumo os meus possíveis erros. Afinal, a história, considerando a complexidade da história, né, toda a história tende a ser feita a partir de escolhas. A gente escolhe certos fatos, certas datas, então a gente privilegia algumas informações e outras a gente esquece ou negligencia. E é por isso mesmo que eu já peço desculpas pelas minhas possíveis falhas. Considerando isso, então, considerando os meus possíveis esquecimentos de nomes, pessoas, obras, temas, datas, eu já digo aqui o que eu sempre costumo explicar para os meus estudantes, para os meus alunos de graduação e pós-graduação. Eu apresento uma história da linguística aplicada, não é a história, é uma história possível. Há várias outras. Eu apresento uma que é a minha, a partir das minhas leituras e das minhas interpretações. E eu, inclusive, apresento ela em partes, porque não consigo dar conta do todo. Tá? Então, vou apresentar aqui um breve resumo histórico, tentando contribuir para o entendimento do que é linguística aplicada, mas assumindo que é a minha visão, é a minha perspectiva. E eu explico isso para que todos que estão me vendo e me ouvindo se sintam provocados a desconfiar de tudo que eu estou falando, desconfiar da sistematização que eu vou propor aqui e estudar a linguística aplicada com outras fontes, com outros dados, com outras perspectivas. Bom,
Vamos lá, então. Eu vou embasar esse meu breve histórico aqui com alguns textos da área. Eu vou usar principalmente dois. O primeiro deles foi escrito pela professora Vera Menezes Paiva, em parceria com dois orientandos, a Marina Morena dos Santos e Silva e o Irã Felipe Alvarenga e Gomes. Esse texto é intitulado 60 anos de Linguística Aplicada, de onde viemos e para onde vamos. O segundo texto é esse artigo aqui, que é republicação de um texto intitulado 1965/1975, 10 anos de Linguística Aplicada no Brasil, e que foi republicado na revista História do Ensino de Línguas no Brasil, e é de autoria do professor Francisco Gomes de Matos, que eu vou referenciar bastante ao longo deste vídeo. Para o professor Almeida Filho, esse texto é a certidão de nascimento da LA no país. Um adendo importante. Eu vou tentar focar na história da linguística aplicada brasileira. E aqui eu até confesso que gostaria de conseguir excluir totalmente a história da linguística aplicada de outros países, nessa linguística aplicada de fora. Mas isso se torna, em alguma medida, inviável. A gente não tem como ignorar totalmente essa linguística aplicada do exterior, principalmente em função dos contatos e das possíveis influências. O próprio professor Francisco Gomes de Matos, ele que é um dos pioneiros da linguística aplicada no Brasil, ele comenta que ele foi conhecer a linguística aplicada, ele foi atraído para a linguística aplicada em setembro de 1955, quando ele estudou na Universidade de Michigan, lá onde ele fez um curso de linguística aplicada pela primeira vez. Então, em alguns momentos, a história da LA do Brasil vai estar em sinergia, vai estar em conexão com essa linguística aplicada de fora, digamos assim. Também quero explicar que o foco não é apresentar essas linhas históricas, né, cheia de datas, cheia de eventos. Para registro, essas linhas históricas, elas valem, elas têm seu valor, mas não é o nosso foco aqui, tá bem? O nosso foco é pensar a caracterização da linguística aplicada enquanto área a partir da sua história, do seu processo histórico. Então, a quem se interessar, a bibliografia que eu estou usando para produzir esse material serve para esse fim, né? Quem quiser produzir essa linha histórica com dados e datas, pode fazer isso com base na bibliografia que eu estou usando aqui, tá? Eu até deixo aqui essas duas linhas históricas possíveis, essa primeira aqui enfatizando uma linha histórica mais internacional, digamos assim, e essa outra aqui apresentando uma linha histórica mais brasileira, uma história mais nacional da LA. Quem quiser, então, pausa o vídeo aqui, vê essas informações, faz uso delas ou busca lá nas referências que eu estou usando, tá bem? Mas eu não vou me deter muito aqui não, tá? A gente vai seguir a nossa discussão e o nosso debate. Bem, vamos começar pelo nosso marco, o marco histórico, o marco inicial. Por vezes a gente tem essa necessidade de optar por um momento X na história e dizer que tal coisa começou ali. Né? Bom, qual que seria o nosso marco histórico? Qual que seria o Big Bang da linguística aplicada? Tem gente que diz que o nosso contexto de nascimento é a Segunda Guerra Mundial e a necessidade dos militares de produzir falantes de línguas estrangeiras, principalmente para fins de espionagem, guerra e tudo mais. Mas eu vou optar por um outro viés, tá bem? Já que esse material tem como foco a pesquisa em LA, o fazer científico em LA, eu vou escolher interpretar o início da linguística aplicada como relacionado às universidades. A professora Vera Menezes Paiva também opta por esse caminho, né, de interpretar que quem faz ciência são cientistas e a linguística aplicada é uma ciência, logo, a linguística aplicada nasce numa universidade. E com base na professora Vera Menezes Paiva e seus coautores, o primeiro curso independente de linguística aplicada aconteceu na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, em 1946. Mas como a gente está focando na nossa história aqui do Brasil, no melhor do meu entendimento, e com base no professor Francisco Gomes de Matos, a gente tem como marco histórico o primeiro seminário brasileiro de linguística, que ocorreu no Rio de Janeiro, em julho de 1965.
Esse evento foi uma iniciativa do Instituto de Idiomas IASG, o curso de línguas, e teve patrocínio do Ministério da Educação e da Cultura, o MEC. Nesse primeiro seminário, tiveram vários cursos que foram ministrados. E um deles é um curso intitulado Orientação de Linguística Aplicada, que foi ministrado pelo professor Francisco Gomes de Matos. Então, este seria o início da linguística aplicada no nosso país. Em 1966, com a fundação do Centro de Linguística Aplicada, olha o nome, né? Centro de Linguística Aplicada do Instituto de Idiomas IASG, a gente vai ter esse impulsionamento de várias publicações, de livros, de artigos sobre o tema e também vários eventos na área. Esse elemento é importante porque esse vai ser um dos pilares da história da linguística aplicada. É o pilar da educação, do ensino. A nossa área, sim, ela nasce fortemente sustentada por esse viés do ensino, da aprendizagem de línguas, principalmente línguas estrangeiras. Muitos autores vão dizer que a linguística aplicada nasce como esse campo que se interessa por métodos e abordagens de ensino de línguas. E eu concordo, eu acho que essa perspectiva é super válida. Inclusive, aceito quando vários colegas ainda hoje caracterizam a linguística aplicada assim. Embora eu saiba que, em vários momentos históricos, esse pilar não vai ser o único, tá bem? Tem vários momentos em que a história da linguística aplicada vai dividir a atenção da área com outros temas, com outros escopos de pesquisa, tá? Mas esse pilar do ensino e da aprendizagem de línguas é um dos principais, é um dos mais fortes, é um dos mais sólidos e vai marcar muito a nossa história, tá? Inclusive, exemplifica isso a revista Litera, a revista para professores de português e de literaturas de língua portuguesa, lançada em 1971, dirigida pelo professor Evanildo Bechara, que é também um marco na história da linguística aplicada. E de eventos, a gente pode citar, em 1968, o primeiro encontro de linguística de Belo Horizonte, que aconteceu de 17 a 20 de abril. Olhem o adendo que o professor Francisco Gomes de Matos faz a respeito desse evento, desse congresso. Abre aspas. Atenção especial à aplicabilidade da linguística ao ensino de línguas e do vernáculo. Bom, pessoal, então o que a gente pode extrair daqui, tá? Essa ênfase ao ensino de línguas. E temos, então, essa área cinzenta, digamos assim, de confusão epistemológica a respeito da linguística aplicada ser a aplicação da linguística. Eu diria que essa primeira fase da LA no Brasil é uma fase de aplicabilidade de teorias da linguística. Tá? Eu diria que nesse primeiro momento histórico, que eu estou destacando aqui como indo de 65 até os anos 80, é matizado por esses dois elementos: ensino de línguas e aplicação da linguística. Isso se mantém ao longo desse primeiro período, tá bem? No caso do viés educacional, por exemplo, esse foco da linguística aplicada vai, inclusive, se expandir, vai se fortalecer. O professor Matos, no seu texto, que trata dessa primeira década de linguística aplicada no Brasil, ele destaca esse escopo educacional, esse interesse na educação, e encerra o artigo dele dizendo assim: faço votos de que no decênio seguinte, né, ou seja, de 1975 a 1985, a nossa linguística aplicada ela seja mais e mais educacional. E, posteriormente, ele vai publicar um outro texto chamado Mais 10 anos de linguística aplicada, agora resgatando esses eventos históricos que vão de 1975 até 1985, e ele vai afirmar que sim, né, a nossa área ela se tornou mais educacional. Reforça essa perspectiva também, em 1970, a criação do primeiro mestrado na área, que foi na PUC São Paulo. Qual que era o foco do mestrado? Mestrado em Linguística aplicada ao ensino de línguas. A coordenadora do programa, inclusive, era a nossa grande professora Maria Antonieta Alba Celani. Então, a síntese geral desse primeiro momento e eu resgato isso de várias publicações da época,
essa ênfase, esse entendimento da linguística aplicada nos seus primórdios como uma área de forte concentração na pesquisa sobre ensino de línguas. E é desse primeiro momento que vem essa visão, essa perspectiva da linguística aplicada como um campo de tentativa de aplicação da linguística teórica à prática de ensino de línguas, nas palavras da professora Marilda do Couto Cavalcante. Mas aí acontece que nos anos 90, algumas coisas vão começar a mudar, começar a se transformar. Começo destacando a criação do periódico Applied Linguistics, essa revista extremamente importante da área e que a professora Vera Menezes Paiva resgata no seu trabalho, né, para mostrar o escopo. Então, olha o que era de interesse dessa revista, desse periódico. O periódico aceita contribuições em áreas de interesse tais como o ensino e aprendizagem de primeira e de segunda língua, bilinguismo, educação bilíngue, análise de discurso, tradução, testes, ensino de língua, metodologia, planejamento linguístico, estudo das interlínguas, estilística e lexicografia. Reparem que esse importante periódico, já no seu início, expõe uma riqueza de temáticas que vai caracterizar essa nova fase da linguística aplicada. Além do periódico Applied Linguistics, eu vou destacar esse texto da professora Marilda do Couto Cavalcante. Já mencionei em outros vídeos, costumo trabalhar com uma frequência enorme em sala de aula este texto, que foi publicado em 86 na revista Trabalhos em Linguística Aplicada. E eu faço essas menções porque eu considero esse texto um marco na área. E acredito que ele capta bem, ele sintetiza bem um espírito da época com relação à área de linguística aplicada. É um texto que mostra de uma forma muito potente, de forma muito precisa, essa necessidade de questionamento da acepção da linguística aplicada como aplicação da linguística. E mostra também as inquietações dos linguistas aplicados da época com relação ao campo e aos seus interesses. Eu interpreto que esse texto ilustra bem essa fase da linguística aplicada que vai dos anos 80 aos anos 90. E eu interpreto essa fase como uma fase de transformação, uma fase de busca de uma maturidade, de construção de uma autonomia. Eu interpreto como uma fase de transição, de virada paradigmática da linguística aplicada. É aqui que a gente rompe com a ideia de aplicabilidade da linguística e de restrição à sala de aula. A professora Marilda do Couto Cavalcante vai enfatizar, né? A linguística aplicada ela pode ser feita dentro e fora da sala de aula. Várias outras coisas acontecem nos anos 80 e que me fazem optar por pensar essa segunda fase da linguística aplicada como uma fase de mudança epistemológica, de mudança paradigmática. De modo geral, essa segunda fase é marcada pelas ideias de que a LA é mais ampla do que a aplicação de teorias linguísticas e é uma área que procura por intravisões de toda e qualquer fonte. E é uma área multidisciplinar e a sua teoria e a sua metodologia não são monopolizadas por nenhum campo de investigação, nem mesmo pela linguística. Em 26 de junho de 1990, a gente tem a fundação da ALAB, a Associação de Linguística Aplicada do Brasil. E com isso, com esse momento histórico, eu interpreto que nós entramos em uma nova fase da LA no país. Essa fase se dá pelo fortalecimento das pesquisas, dos programas de pós-graduação, dos grupos de pesquisa que vão ganhando mais e mais adeptos e sendo guiados e orientados pelos pesquisadores que se assumem como linguistas aplicados. Muitos desses linguistas aplicados estavam na lista de fundadores da ALAB. Não vou citar todos em função do tempo, né, para esse vídeo não ficar muito extenso, mas eu vou mencionar, para me exibir um pouquinho também, admito, o professor Wilson Leffa e o professor Hilário Bon, que foram fundadores da ALAB e que eu conheci durante o meu mestrado na Universidade Católica de Pelotas. O professor Leffa, inclusive, foi o meu orientador no mestrado e supervisionou o meu estágio de pós-doutorado. E aqui eu faço um adendo, né?
A gente tem essa outra forma também de conceituar a linguística aplicada. Além de definir, de conceituar a LA pela história, a gente também pode conceituar o campo pelo trabalho dos pesquisadores, né? Pelo que fazem os linguistas aplicados. Bom, eu vou entender que nos anos 90 a gente vai ter essa nova fase que é de expansão e consolidação de campos, áreas e sub-áreas dentro da linguística aplicada. Muitas delas podem ser vistas nos próprios eventos de linguística aplicada, né? Como, por exemplo, os eixos temáticos do CBLA, do Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada. Né? A gente também pode ver os periódicos, as revistas de LA que a gente já tinha nessa época e ver essa variedade de temas e sub-áreas. Né? Recomendo novamente o texto da professora Vera Menezes Paiva, de 60 anos de Linguística Aplicada, para conhecer esses vários eixos. Eu vou me permitir exemplificar e ilustrar essa terceira fase, essa fase de expansão de áreas e sub-áreas, com dois temas que me são muito caros e dos quais eu me sinto assim, um pouco mais próximo, um pouco mais à vontade para falar. O primeiro é o campo de ensino de línguas mediado por tecnologias. Tá? Em 1992, a gente vai ter a primeira dissertação de mestrado da área, que é a dissertação da professora Maximina Freire, no PPGL da PUC São Paulo. E esse vai ser um marco da área de tecnologias, de ensino de línguas mediado por tecnologias. Isso no início da década. Mas já até o final da década e nos anos seguintes, a gente vai ter uma série de trabalhos e estudos difundidos por diferentes pesquisadores que aderiram a esse campo, a essa área, a essa sub-área. Vai ter a professora Vera Menezes Paiva, o professor Wilson Lefa, a professora Desirê Montarrotti, vários outros. Um outro tema que exemplifica isso também é o estudo de letramentos. Ao longo dos anos 90, os debates sobre letramentos, as pesquisas sobre letramentos, vão se multiplicando, vão se fortalecendo, vão se expandindo. Né? A gente vai ter o trabalho da professora Magda Soares, da professora Roxane Rojo e de vários outros. Né? Então, reparem que essa fase ela é de expansão e consolidação, até mesmo de difusão, mas eu não estou falando de evolução não, tá? Porque evolução é esse conceito perigoso, passa essa ideia de algo linear, algo constante, sempre em suposta melhoria. Isso não cabe muito para o fazer científico, tá? Então essa concepção nem sempre é bem-vinda na história, tá? Então não estou caracterizando aqui como uma área de evolução de eixos, mas sim de expansão de eixos temáticos da linguística aplicada, tá bem? E a gente vai ter também vários atravessamentos, várias conexões, certo? A gente vai ter vários assuntos que vão se tocar, se impulsionar, tá bem? No caso dos letramentos, por exemplo, eu menciono em 1998 o Manifesto da Pedagogia dos Multiletramentos, do New London Group. E um pouco antes disso, a gente vai ter a primeira menção a letramentos digitais. Então, repara que o campo das tecnologias e o campo de estudos de letramentos vão se tocar, né? Vai ter uma interface. E eu poderia elencar aqui vários outros temas, vários outros eixos, mas deixo como um exercício possível para vocês, né, que estão estudando e estão vivendo. Cada eixo, cada área que vai se desenvolver dentro da linguística aplicada nos anos 90 pode contar com a sua própria história, com o seu próprio desenvolvimento, tá? Só para ilustrar bem, eu vou mostrar, eu vou sinalizar a importância de a gente não pensar nesses eixos separadinhos e individualmente, tá bem? Nos anos 90, a gente vai ter o crescimento pelo interesse do espanhol. E isso tem a ver com o Mercosul, tem a ver com a globalização, né? Tem a ver com um monte de coisa. Isso, eventualmente, vai repercutir nas pesquisas sobre políticas linguísticas, que é uma área que vai se fortalecer bastante na linguística aplicada. E que, por sua vez, vai afetar também os estudos de identidade, principalmente identidade docente. Né? E que vai ter repercussão também na área de crenças, principalmente crenças de professores de línguas. Então, notem que tudo vai se conectando com tudo, tá? Esses eixos, essas sub-áreas vão se potencializando de forma recursiva, tá bem? Bom, e em 2006 a gente vai ter essa importantíssima obra organizada pelo professor Moita Lopes,
por uma linguística aplicada indisciplinar, e eu vou interpretar essa obra como um marco, como a consolidação dessa linguística aplicada no século XXI, que é indisciplinar, crítica, transgressiva, híbrida, mestiça, pós-moderna. Eu não vou ficar falando muito a respeito dessa linguística aplicada, porque eu poderia passar horas e horas só falando dessa fase, né? E já tratei dela em outros vídeos também, que eu vou deixar aqui nos comentários. Mas faço questão de ressaltar que essa linguística aplicada, essa nova fase da linguística aplicada, ela não nega, mas sim complexifica o que a gente já tinha antes. Tá? Então, é uma linguística aplicada que está aberta a diálogos com os estudos culturais, com os estudos decoloniais. Enfim, é uma linguística aplicada que não se restringe, mas que se abre para novos horizontes. É uma linguística aplicada aberta para temas emergentes na sua agenda de pesquisa. E essa linguística aplicada ela é feita a partir de variadas teorias, a gente usa variados métodos. Recomendo novamente o texto da professora Vera Menezes Paiva, de 60 anos de linguística aplicada, de onde viemos e para onde vamos, que é um texto rico em tabelas que mostram os muitos temas, as muitas teorias e os muitos métodos empregados pelos linguistas aplicados. E é nessa fase da linguística aplicada onde a gente vai perceber que as linhas, os muros que separam a LA da linguística dita dura ou pura ou teórica vão ficar cada vez mais difíceis de perceber. São linhas, são muros que vão se tornando questionáveis, que não são mais tão fixos. Com base no estado da arte da professora Vera Menezes Paiva e seus coautores, eu interpreto que há hoje uma aproximação que eu diria ser dos dois lados. A linguística aplicada se aproxima da linguística e a linguística se aproxima da linguística aplicada. E nesse sentido, hoje, ser um linguista ou um linguista aplicado acaba sendo muito mais uma questão de afiliação ideológica do que epistemológica ou metodológica. Vejamos o caso do pessoal da análise do discurso ou da linguística textual, por exemplo. Eles podem ou não se autodenominar linguistas ou linguistas aplicados. Vai depender muito mais deles próprios do que do trabalho que eles estão desenvolvendo. Então, em síntese, na atualidade, nesta fase atual da história da linguística aplicada, a LA e a linguística estão se aproximando. E isso não é ruim, muito pelo contrário. Bem, eu vou parando por aqui porque esse vídeo já está ficando muito extenso. Eu vou só apresentar a minha síntese, a partir das minhas leituras, das minhas interpretações, considerando tudo o que eu apresentei neste vídeo aqui, eu esquematizo a história da linguística aplicada dessa forma, em 4 fases. Né? Uma primeira fase que vai de 65 aos anos 80, dos anos 80 aos anos 90 a gente tem uma segunda fase, essa transição para uma linguística aplicada mais autônoma. Em 1990 começa uma terceira fase, que vai até 2006. Em 2006 a gente tem a publicação desse livro que eu interpreto como um marco histórico que inicia uma quarta fase da linguística aplicada, essa fase da linguística aplicada indisciplinar. Tá? Reparem que essa esquematização para nessa quarta fase por uma questão de conveniência minha, né? Porque é super possível a gente pensar em novos marcos históricos, novas fases para a história da linguística aplicada. Mas isso eu deixo como exercício para vocês, né? Para que você que está me ouvindo, me vendo, faça esse exercício crítico e reflexivo de pensar a história mais recente do nosso campo. Para tentar concluir, vamos ver alguns pontos, então, para sistematizar tudo o que a gente viu até o momento. 1. A definição de linguística aplicada ela vai se alterando ao longo da história. Eu gravei esse vídeo para mostrar isso. Esse é um dos pontos principais. Tá? O que era linguística aplicada nos anos 60 no Brasil não é o mesmo que é linguística aplicada nos anos 80 e não é o mesmo que é linguística aplicada na atualidade. Esse campo, essa área, vai se transformando ao longo da história. Tá? Um segundo ponto é que a história da linguística aplicada é diferente da história da linguística.
E isso talvez seja mais um indicativo de que são coisas distintas, não é mesmo? Embora em muitos momentos históricos, como lá na primeira fase e nesta fase mais atual, essas distinções, essas diferenças não fiquem muito perceptíveis dependendo do ângulo pelo qual tu olha. 3. A história da linguística aplicada é uma história de variedades. Variedades temáticas, variedades teóricas, variedades de métodos. Tá? A nossa história não pode ser traduzida por uma imagem de um caminho reto, de um caminho linear. Não. A gente vai pesquisando, estudando coisas diferentes com o passar do tempo, e a gente tem esse caminho mais rizomático. Como diria o professor Leffa, nós somos uma área descentralizada. E 4, por fim, aquilo que a gente já sabe, né? É fundamental estudar a história. Nós precisamos conhecer o nosso passado. É importantíssimo saber de onde viemos e para onde vamos. Então a gente estuda a história, a gente busca conhecer a nossa história para entender os nossos processos, entender como chegamos onde chegamos e por quais meios e modos. Também quero dizer que encerrar esse debate não significa diminuir o debate. Eu quero encerrar, mas também quero ampliar. Quero deixar várias provocações antes que o vídeo termine. E uma provocação que eu deixo é, já que eu estou aqui em Roraima, qual é a história da linguística aplicada aqui? Qual é a história da linguística aplicada em determinadas regiões, em determinados estados? Qual é a história da linguística aplicada em cada instituição de ensino superior? Como a nossa área ela é bastante adaptável, bastante maleável, sim, é bem plausível que a gente tenha histórias diferentes e eventos históricos diferentes em cada contexto. Então é isso, né? Deixa essa provocação para que você estude a história da linguística aplicada no seu local. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouco extenso, mas é porque a temática, né, exige bastante discussão e exige bastante reflexão. Falei bastante, ainda assim é um brevíssimo apanhado histórico, né? Uma síntese. Deixo aqui as minhas referências, as referências bibliográficas que eu usei para produzir esse material, para produzir essa apresentação, e deixo também aqui nos comentários essa bibliografia e algumas sugestões de vídeo. Espero ter contribuído e nos vemos numa próxima videoaula.